Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 28 de junho, sexta-feira. Estamos lendo aqui o apóstolo Paulo, carta aos Efésios, capítulo 1, os versos 4 a 6. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Esse verso, para quem já se debruçou sobre o tema predestinação, é um dos versos usados pelos nossos irmãos que creem na o que foi chamado de doutrina da predestinação, ou também chamado de doutrina calvinista. E esse texto é um dos textos muito usados. Mas eu não vou entrar nesta seara nem para reafirmar e nem para dizer que sou contra, absolutamente não. Mas o que eu quero recordar aqui é a filiação. É o fato, porque ontem eu falei de que quando Jesus disse para os discípulos, mandou dizer, melhor dizendo, para os discípulos através de Maria Madalena, ele disse: vai encontrar meus irmãos e diz: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Eu disse que essas palavras de Jesus trouxe uma afeição muito grande de família, aonde Jesus tem uma relação para com Deus de Pai e Senhor, Deus, né? Mas também mandou dizer para os apóstolos que a relação dos apóstolos também era essa, né? Que Deus era Deus, era Senhor, mas também era Pai. Mas Jesus se inclui, colocando todos na mesma medida, nosso Deus e nosso Pai. Então, não era esse o assunto, mas eu falei dessa afeição, dessa família, da qual as explicações do apóstolo Paulo deixam claro que nos tornamos família. Como é que nós ingressamos na família de Deus? Porque fomos adotados. E isso não é estranho, porque isso foi falado algumas vezes nas explicações do apóstolo Paulo. Aqui é mais uma dela, mas que está encostado está junto, né, com algumas outras informações, como uma eleição antes da fundação do mundo, né? E aí vai, como eu falei, trazendo a ideia da doutrina da predestinação. Aí ele fala disso mesmo quando ele diz assim: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Deus, no seu plano, porque Deus não foi pego de surpresa no que diz respeito à necessidade da salvação, o que significa que quando Adão pecou, desobedeceu, Deus não foi uma surpresa, não foi algo que Deus teve que improvisar. Deus sabia, tanto é que o texto nos informa que antes da fundação do mundo. Aliás, a Bíblia nos diz em dois lugares que Jesus Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus tem presciência, né? Deus é onisciente, Deus sabia. E alguém vai dizer que ele sabia da possibilidade. Não vou entrar nesse mérito também, aliás, hoje não estou querendo entrar em nada, né? Mas, enfim, Deus não foi pego de surpresa, isso é fato. Tanto é que o apóstolo está dizendo aqui. A predestinação, a eleição antes da fundação do mundo, fala de que Deus estava preparado, né, para nos reunir em família. E
Mas ele diz, adoção por Jesus Cristo para si mesmo. O que eu acho lindo nesse texto é que diz, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito não é uma palavra que a gente usa todo dia, mas é o prazer de Deus, a alegria de Deus, o contentamento de Deus de sua vontade. Ou seja, a sua vontade, em termo vulgar, né? O seu maior barato, o seu sonho, a gente fala muito disso por aqui, né? Por aqui no devocional não. A igreja fala muito, a humanidade fala muito de sonho. Então Deus tinha esse prazer pessoal, essa alegria. A sua vontade era impulsionada, digamos assim, por essa alegria de reunir um povo como filhos seus. Mas o que eu quero frisar para eu terminar é dizer duas coisas que o verso 6 nos informa. Para o louvor e glória da sua graça, né? Interessante que louvor é as coisas que a gente elogia a Deus. E a gente elogia a Deus porque ficou notório, perceptível. Então, quando Deus faz alguma coisa, e como Deus já tem feito e fez no passado, a gente elogia. A gente diz que foi maravilhoso, que foi bom, que o nome do Senhor seja louvado por aquele feito, né? Diz para louvor e glória. Glória é quase o mesmo sentido, são as coisas que foram manifestadas. A glória no sentido de relevância, no sentido de riqueza, de uma riqueza compartilhada, né? Que também se tornou visível para o louvor e glória, né? Tributos que se dá por a Deus por causa do valor enorme que aquela exposição, aquela manifestação tem, né? Então, para louvor e glória da sua graça. É só para lembrar que no passado o que ficou evidente, à mostra, relevante, um tributo para a glória de Deus, um louvor para Deus, era a lei, né? E a lei manifestava a santidade e a justiça de Deus. A glória da lei é porque manifestava a santidade e justiça de Deus. Qual é o louvor e glória da graça? É a graça propriamente dita, né? E a misericórdia de Deus, né? Então, se em outro tempo Deus se revela o seu caráter santo e justo, não se perdeu, né, de um testamento para o outro. Deus continua santo e justo, mas aquilo que é percebido, aquilo que é para o mundo uma manifestação, né? Como Deus descortinou, o que que Deus quer que as pessoas saibam a respeito dele, para além da sua santidade e justiça. Deus quer comunicar a sua graça e misericórdia, porque é essa mistura do entendimento do caráter de Deus que o Espírito Santo usa para convencer o ser humano dos seus pecados, né? Não é essa dobradinha, né? A lei denunciou o pecado e com a denúncia traz a necessidade de uma salvação, né? Quando nós podemos louvar e glorificar a Deus pela manifestação da sua santidade, da sua justiça, já nos colocamos num lugar de carência de um perdão divino, porque quem é que dá conta de ser santo como Deus é e de ser justo como Deus é? Quando meditamos nestas coisas, já estamos na falta. Mas em Jesus, a graça e misericórdia são manifestas. Quando louvamos a Deus por causa da obra de Jesus, é porque a graça foi manifestada. E a misericórdia de Deus foi manifestada na cruz do Calvário. Então são momentos diferentes, manifestações diferentes, mas
ia também com uma consequência diferente, né? Quando diz pela qual, está falando da graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, né? Essa tradução que eu peguei hoje aqui é da ARC, né? Almeida Revista Corrigida. As outras falam de aceitos no amado, agradáveis no amado, mais ou menos assim. Mas o que significa isso, né? Agradáveis a si no amado. No amado é conexão com Cristo, né? É comunhão com Cristo. É a ligação que temos com Jesus. Mas a ideia aqui, o assunto aqui é filiação. Lembra que a primeira coisa que eu falei? Então, o que está mostrando é que a gente foi aceito. Por isso que eu coloquei aqui agradáveis. Que aceito dá uma ideia, dá a ideia do Evangelho, de que a gente foi recebido, acolhido, se tornou agradável, foi aceito e tal. Mas parece que nenhuma dessas palavras é, traduzidas no português, né, combinam com o que o texto está nos informando, que nós fomos colocados nesse lugar de afeição de Deus, né, especial, esse olhar especial de Deus. Por quê? Porque a gente está no lugar em que Cristo está. Cristo é aquela pessoa a quem Deus deu testemunho. Este é o meu filho amado, nele tenho grande prazer, né? Depois Deus disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Em Jesus nós somos colocados nesse lugar de filhos amados, a quem o próprio Deus declarou isso na justificação, que o próprio Deus nos recebeu como seus filhos. E o apóstolo João diz, vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, de que nos tornássemos ou fôssemos feitos filhos de Deus, né? Então, é uma questão de posição. Como é que nós estamos e permanecemos diante de Deus? Em uma posição de filho igual a Jesus, né? Então, nós somos filhos unigênitos do Pai? Não. Mas a doutrina do apóstolo Paulo, quando fala dessa questão da posição, também nos informa da qualidade, status, né? Qualidade de vida que Jesus tem e que nós vamos ter, né? Modalidade de vida, porque está escrito como ele é, nós o veremos, como ele é, nós seremos. Então teremos um corpo glorificado igual a Jesus. Mas também fala da glória de Jesus que nós vamos participar, né? A doutrina do apóstolo Paulo fala também de herança. Então é um lugar, é uma posição que Deus nos colocou de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Lembra dessa expressão? Então é um lugar, é uma posição. E para eu fechar, porque eu estou sempre falando demais, é uma posição que está acima das posições, dos lugares que ocupam os anjos, né? Até de Miguel, até do Gabriel, que são só os dois que conhecemos, né? Sim, acima, né? Por isso que uma irmã, ainda bem que me ouviu, quando o grupo de crianças foi cantar na igreja, um hino que dizia, como anjo serei. Eu digo, irmã, essa letra está errada. A irmã tem que cantar mais que anjo serei. E a irmã me ouviu e mudou a letra da música. Aí teve uma outra música que eu falei, mas não me ouviram não. Mas tudo bem, é assim. Mas a gente quer andar em conformidade, não só na expressão das músicas que cantamos, mas principalmente glorificarmos a Deus por estarmos nesta posição de filho, de herdeiro, acima dos anjos, acima destes lugares que para nós já são lugares tremendos, incríveis,
mas quando o Senhor planejou a sua salvação, foi para que nos visse tão agradáveis quanto Cristo é agradável a Ele, né? Para que Ele nos visse como filhos, assim como Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. É uma obra incrível, que realmente é a riqueza, é glória, é um tributo para a glória, é colocar muito louvor para Deus, porque isso é a graça, é aquilo que a gente não merecia, mas que Deus nos colocou neste lugar. Deus te abençoe. Somos da família de Deus por causa de Jesus Cristo, o amado. E somos amados, aceitos, agradáveis. E estamos posicionados como herdeiros. Seremos mais do que anjos. E somos vistos por Deus como Deus vê o Filho, porque Ele nos colocou neste lugar de aceitação. Isso é coisa para a gente pensar. Deus te abençoe. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado. Obrigado por podermos te chamar de Pai. Obrigado por convivermos em família, mas não só pertencentes àquilo que conhecemos aqui, mas também a uma posição elevadíssima de herdeiro. Nós te glorificamos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém.